Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias e novidades do nosso Vascão. Pessoal, hoje à tarde, nesse sabadão, saiu uma informação muito importante trazido pelo canal BTB Esportes, que o Pedrinho confirmou que está negociando com 2 reforços. Vamos falar desse assunto aqui no nosso vídeo, vamos falar de quais são essas posições, o Pedrinho falou sobre esse assunto, vamos falar também da situação do Muniain, será que ele é um desses reforços que o Vasco está negociando? E também vamos falar aqui do jogo de amanhã contra o Vitória. Tem provável escalação do Vasco, tem também lista de relacionados, tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, é só clicar no inscreva-se, amigo, é de graça. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a chegar a 215 mil inscritos, falta muito pouquinho. Ativa aí também o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar o Vitória às 6h30 da noite, em jogo no Barradão. Muito possivelmente o Vasco deverá ter força máxima nessa partida, um jogo tão importante aí para o Vasco, né, cara? O Vasco precisa vencer para se estabilizar ali na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Sempre bom lembrar que a gente ainda tem um jogo a menos contra o Cuiabá, que é um jogo importante também para o Vasco, contra um adversário que está lá embaixo, que o Vasco tem que conseguir vencer para se manter ali na luta pela pré-Libertadores. Mas pensando no Vitória, de acordo com o Globoesporte.com, o Vasco não deverá poupar jogadores, deverá utilizar o que tem de melhor para conseguir os 3 pontos amanhã fora de casa, né? O Vasco que tem inúmeros problemas quando joga fora de casa, e esperamos que amanhã o Vasco não vacile, que ganhe o jogo, né? Para não fazer como foi naquele jogo contra o Criciúma. A vitória estava na mão do Vasco e nos minutos finais o Vasco acabou perdendo a chance de ganhar aqueles pontos e acabou empatando a partida que já estava dada como a vitória do Vasco. E agora, para esse jogo contra o Vitória, vamos ter uma grande novidade, que é o retorno do David, né? Ele ficou fora aí do jogo contra o Atlético Paranaense, devido a um problema de celulite facial, ele está recuperado, foi relacionado aí para o jogo, vai viajar com a delegação do Vasco. Quem está fora, confirmado aí, é o Felipe Coutinho, não viajou com a delegação do Vasco, a tendência é que ele esteja disponível para o jogo do dia 11 de setembro contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba pela Copa do Brasil. Muito possivelmente, de acordo com o Globoesporte.com, o Vasco deverá entrar em campo aí com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique de volta à lateral direita, cumpriu suspensão no jogo da Copa do Brasil, o Mita Rodrigues foi o titular, a zaga com o João Vitor e Maicon, Lucas Piton na lateral esquerda, meio campo Hugo Moura, Matheus Cocão e Payet, Emerson Rodrigues jogando na ponta esquerda e também o Ryan na ponta direita e o Verratti como centroavante. Esse é o provável Vasco que deverá enfrentar o Vitória aí no Barradão. Só a vitória interessa para o Vasco. Vale ressaltar aí que havia uma expectativa também do Vasco poupar talvez ali o Matheus Carvalho para colocar o Juan Esforza, né? Seria um grande pedido do torcedor vascaíno colocar o argentino no meio campo. Os últimos jogos do Cocão não vem sendo de alto nível e, na minha opinião, eu acho também seria interessantíssimo o Vasco poupar o Cocão e colocar ali o Juan Esforza como meio campista ao lado do Hugo Moura. Mas o Hugo Moura também está muito desgastado, né? Não sabemos realmente se o Vasco vai utilizar a força máxima para essa partida. A tendência é que sim, já que vamos ter uma grande pausa, né? O Vasco vai ficar 10 dias aí sem atuar devido à data FIFA e só vai voltar a atuar, como eu disse, no dia 11 contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O jogo também será fora de casa. Deixe nos comentários qual o seu palpite para o jogo de amanhã, o que você espera para o Vasco contra o Vitória. Na minha opinião, 2-1 Vasco amanhã, um gol do Verratti e um gol do DVD, lei do ex aí, de volta, o David fazendo o gol, se Deus quiser, aí, com o Vascão vencendo, se mantendo bem ali na 8ª colocação e ainda com o jogo a menos. Acompanhe aí agora aí na tela aí a lista dos relacionados para a partida de amanhã. Bom, pessoal, hoje saiu uma informação muito importante aí sobre a busca do Vasco por reforço. De acordo com o canal BTB Esportes, eles entrevistaram o Pedrinho no embarque aí para Salvador e ele foi perguntado sobre reforço. E de acordo com as informações, ele confirmou aí que o Vasco tem negociações com 2 jogadores. Ele disse que é um zagueiro e um meia que também pode atuar pelos lados de campo. Obviamente, não revelou os nomes dos atletas, mas o zagueiro a gente acredita que seja o Luan Pérez, né? Uma negociação que vem se arrastando já há algum tempo, né, cara? Como eu falei mais cedo, parecia que era uma negociação muito mais fácil do Vasco conduzir, do Vasco acertar essa contratação,
mas não sabemos, né? No futebol tudo é possível. Pode ser que o nome do Luan Pérez esteja sendo bastante especulado aí, várias informações falando que é ele o jogador, e não ser ele, né? E ser um outro nome, né? O grande alvo do Vasco para a zaga era o Rafael Tolói, que negou, infelizmente, a proposta do Vasco, que seria um baita reforço, sim, não somente para o Vasco, mas para qualquer clube aqui no Brasil. Seria titular na zaga de qualquer time aqui do Brasil. Um jogador de altíssima qualidade, só que infelizmente não houve acordo, mas ele não fechou as portas para o Vasco. Quem sabe no futuro aí próximo ele possa ser nosso reforço. Mas o Vasco segue em busca aí desse zagueiro. Possivelmente pode ser que sim, seja o Luan Pérez, que é o único nome aí que foi especulado nos últimos dias para a zaga, né? O nome com maior força aí ligado ao Vasco. Também teve outros nomes, mas todos descartados pela diretoria vascaína. Esse meia que pode atuar pelas pontas é um completo desconhecido, né? A gente não faz ideia de quem seja esse jogador, né? Qual o nome do atleta, nem o nome ainda foi vazado. Se especulou Benjamin Garré, acredito que não seja esse o nome. Se for, ficarei muito surpreso e feliz, porque ele é um baita jogador, mas eu acredito que ele não será o nome contratado pela diretoria do Vasco, até porque o clube russo deseja muita grana por ele. Ele é o camisa 10 lá do time dele, e não seria assim uma negociação tão simples, já que eles gostariam de vender o atleta por 7 milhões de euros no mínimo. O Vasco obviamente não tem essa grana, teria oferecido cerca de 3 milhões e meio. Muito possivelmente aí, claro, nos próximos dias a gente vai saber quem é esse nome, né? Mais tardar aí na segunda-feira, que é quando encerra a janela de transferências aí no dia 2 de setembro. A janela estará fechada aqui no futebol brasileiro e o Vasco não poderá mais contratar jogadores. Um fato bastante curioso aí que correu nos últimos dias era que o Vasco teria demonstrado um certo interesse no atacante Muniain, que está livre no mercado após a saída do Atlético Bilbao. O jogador espanhol estava em negociações muito avançadas com o São Lourenço, mas hoje, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, tivemos atualizações quanto a esse possível interesse do Vasco, um interesse que eu não sei de onde surgiu, mas o Jorge Nicola negou totalmente aí, disse que entrou em contato com pessoas do Vasco, e o Vasco não tem o interesse na contratação do Muniain. Eu ficarei muito surpreso se ele for contratado. Seria um ótimo nome, claro, um jogador muito experiente, com muitos anos de Atlético de Bilbao, né, cara, enfrentando Real Madrid, Barcelona a todo momento, jogando competição europeia. Com certeza seria um baita reforço, mas eu acredito também que não seja esse o nome que o Vasco procura. Apesar do jogador ter tido negociações com um clube aqui da América do Sul, foi o São Lourenço, negociações frustradas até então. Ele segue livre no mercado, seria sim uma boa para o Vasco, mas não sabemos se realmente nosso clube tem interesse em contratar o jogador que foi camisa 10 do Atlético Bilbao por muitos anos. Deixe nos comentários aí o que você acha do Pedrinho confirmando 2 reforços aí que podem chegar ao Vasco. Está negociando com esses nomes. Vamos aguardar aí ver se surge no mais tardar, talvez hoje ou amanhã, os nomes desses atletas que o Vasco está contratando. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Comenta aí qual o seu palpite para o jogo de amanhã e quem você quer que o Vasco contrate, né? Tamo junto aí, saudações vascaínas a todos e é nóis.